Você sabe o que a publicidade tem a ver com as fake news que estão rolando hoje no Brasil, especialmente no campo da política? Se você não sabe, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar uns drops para você relembrar algumas coisas. Beba o que você achar gostoso, porque a televisão pode fazer qualquer coisa parecer uma delícia. E esse outro que foi um pouco menos famoso, mas ele foi muito importante no ramo da publicidade. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Este homem adorava música e pintura. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. O que aparentemente nós estamos vendo hoje é que algumas pessoas estão ignorando qual é o cerne das fake news. Isso está acontecendo, por exemplo, no governo, que talvez não esteja conseguindo entender como nasce as fake news, qual é a concepção dela. Claro que todo mundo sabe que fake news é uma notícia falsa, é uma mentira. Mas não é sobre isso que eu estou falando. As fake news, elas emulam uma realidade. O que isso significa? Significa literalmente uma realidade paralela. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Nem todo mundo vai lembrar, mas lá no primeiro mandato do Trump, ele disse o seguinte, que estava vigente, ele disse em outras palavras, mas disse mais ou menos assim, ó, estava vigente a pós-verdade. Porque ele não queria dizer que o que estava vigente, o que ele estava aplicando, era mentira. Porque pós-verdade significa depois da verdade. Depois da verdade é a mentira. Porque ou a coisa é verdade, ou a coisa não é verdade. Era aquele ditadozinho sem vergonha que a gente dizia antigamente, que não existe meio grávida. Se vocês puxarem pela memória alguma coisa que não faz tanto tempo assim, vocês vão se lembrar que o governo Bolsonaro basicamente passava o tempo todo martelando assuntos diversos na internet. Se você pergunta para qualquer bolsonarista, ou qualquer pessoa, inclusive para o próprio Bolsonaro, o que foi de marcante que teve no governo dele, ele não vai saber o que dizer. Nem os fãs dele e nem o próprio. Presidente Bolsonaro, qual o principal feito do seu governo que você considera que foi assim marcante do seu governo? Tem algumas coisas, né? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não é, você vê em qualquer lugar, uma bandeira na janela, uma fazenda, uma vara de bambu, um pano verde, amarelo, azul e branco lá em cima, tá? A volta do patriotismo. Mas por que um governo que passa 4 anos sem fazer rigorosamente nada útil, como que consegue ter tanto apelo popular? Porque ele criou uma realidade paralela. É sempre importante ter em mente o seguinte, o Bolsonaro ele não nasceu do nada, ele não caiu de paraquedas. O Bolsonaro, ele foi fabricado. Foi mais ou menos assim. A partir do golpe contra Dilma, os militares tinham a pretensão forte de voltar ao poder. Mas eles não queriam dar, naquele momento, um golpe. Porque ia pegar muito mal. Então o que eles fizeram? Reuniram-se com o grande capital, capital especulativo, com esse setor desgraçado, podre do agro ilegal, e combinaram que eles iam juntar forças para colocar alguém deles ali dentro. Aí, eles devem ter pensado assim, puxa vida, quem da nossa turma de inúteis poderia servir? Alguém que tenha um certo carisma e tal? Ah, lembrei, tinha um golpistazinho vagabundo que colocou umas bombas em adutoras de água do exército lá atrás, nos anos 80, e que nós prendemos e depois expulsamos do exército. E aí a gente fez certo acordo para não ficar mal, que a gente estava expulsando um T. Eu não posso falar a palavrinha, tá? É isso. Porque se eu falar a palavrinha, o YouTube corta. Aí eles lembraram que existia um deputadozinho de merda do baixo clero que fazia porra nenhuma, dormia o tempo todo e que vivia de rachadinhas. E aí as Forças Armadas pensaram, caraca, esse é o cara ideal pra gente. Ele é corrupto o suficiente.
tem o seu certo carisma, porque isso é inegável. E não tem nenhuma ética e nem patriotismo. Igualzinho a gente. Vamos pegar ele? Vamos! Fecharam, pegaram ele. E aí começaram a preparar. Veio o golpe contra a Dilma. Nesse momento, todas as forças políticas que não eram de esquerda, e algumas de esquerda, foram a favor do impeachment contra a Dilma. Porque eles não queriam mais aquele Brasil que estava dando certo. Não queriam mais aquele Brasil que tinha pleno emprego, vocês lembram? Sim, a Dilma cometeu erros no segundo mandato. Mas o Brasil, hoje, a gente percebe como tudo aconteceu. Você consegue lembrar, por exemplo, do Aécio, que foi flagrado depois dizendo o seguinte: nós vamos pedir a recontagem de votos só para infernizar, porque a gente sabe que não tem nada errado. Ou ele dizendo assim: nós vamos fazer o possível para que o governo não governe. Nós vamos infernizar o governo para ele não governar. E daquele áudiozinho grampeado do Romero Jucá, dizendo assim que com o Supremo e com tudo, para tirar o Dilma. Lembra? Sim, o Supremo estava ali, junto com todas as forças que queriam tirar a Dilma e o PT do poder. E aí você pode ficar se perguntando, tá, mas o que aconteceu depois com o Supremo? O Supremo depois percebeu que foi uma puta cagada brincar com a democracia desse jeito. Porque eram eles que iam perder o pescoço. Literalmente, nesse caso. Me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. E aí, já nas vésperas da campanha, eles chamaram um cara chamado Steve Bannon, que tinha feito o Brexit, que tinha feito através de um monte de manipulação de dados captados do Facebook, lá com a Cambridge Analytica. E aí eles fizeram o quê? Mediante os dados do Facebook, lá no Reino Unido, eles manipularam a eleição. Como é que manipularam a eleição? Manipularam os votantes. Eles distribuíam, eles disparavam comentários, eles disparavam conteúdos, exatamente aquele conteúdo que ia mais ou menos dentro da tua linha de pensamento. Porque tudo isso é possível de uma máquina conhecer. O algoritmo conhece a gente melhor do que nós mesmos. Chamaram esse cara para orientar o Jair. E aí, uma coisa começou a valer. Olha, a partir de agora, nós vamos demonizar o processo democrático e o processo eleitoral. Nós vamos dizer que as urnas são fraudadas, desde o início, mesmo que a gente ganhe. Por quê? Porque daí lá no segundo ponto, ou na segunda eleição, a gente já vai poder começar dizendo, essa gente vai roubar. E mais do que isso, eles descredibilizaram os veículos de comunicação, que não só no Brasil já não tinha mais tanta credibilidade assim. E como é que nós vamos fazer para as pessoas se informarem? Eles pensaram. A gente vai direcionando para as redes sociais. Quais redes sociais? As nossas. E não é exatamente o que o bolsonarismo faz. Eles só se informam pela rede social deles. Seja pela mensagenzinha do Zap, do Telegram, aquele grupinho do TikTok, não sei da onde, o Brasil Paralerdos, todas essas coisas. Eles só obtêm informação ali. Eles não ligam mais a televisão, não ligam mais o rádio e nem nada. Depois de tornado caldo e depois de vencidas as eleições, eles fazem o seguinte, eles martelam informação o tempo todo. Eles martelam pânico o dia inteiro, todos os dias, 365 dias por ano. E não precisa governar, não precisa fazer nada, porque de fato não foi feito nada. Tanto que você não se lembra de nenhuma obra que tenha sido feita pelo governo Bolsonaro. 0 obras. 0, porque ele não fez nada. Nem o bolsonarista, nem o próprio Bolsonaro é capaz de dizer. Mas como as pessoas já estão lobotomizadas, ou seja, já sofreram aquela lavagem cerebral, não existe perigo nenhum de elas saírem daquele transe. Por quê? Porque o transe é forte demais. As pessoas passam a acreditar naquilo como se fosse uma religião. Todo mundo viu as pessoas cantando hino para pneu, pedindo ajuda para alienígena. Chega a ser difícil acreditar que isso de fato tenha acontecido, mas aconteceu. As pessoas estavam pedindo intervenção militar para alienígenas, cantando o hino nacional para pneu, dizendo que a vacina tinha chip e tomando remédio para verme para curar uma doença que era de vírus. Para lutar contra a manipulação das fake news, infelizmente o governo vai ter que fazer o mesmo jogo. Não, eu não estou pedindo para o governo mentir. Eu estou pedindo para o governo utilizar as mesmas armas. Porque perceba, se um governo que não governou, e eu não gosto de dizer que Bolsonaro foi governo porque ele não foi. Bolsonaro ocupou a cadeira da presidência porque presidente é quem trabalha, ele não trabalhava. Seja como for, um governo que não fazia nada e mesmo assim teve altíssimos índices de aprovação, ora,
O que dirá de um governo que faz? Tem um ditado muito antigo, que serve aqui na área do direito, que foi cunhado pelo Cícero, que era um jurista romano, e ele dizia, para a mulher de César, tão importante quanto ser honesta é parecer honesta. E aí, isso nos remete àquele comercial do começo desse vídeo. Imagem não é nada, sede é tudo. Por quê? Porque a imagem, ela é fabricada. Ainda mais hoje em dia, quando ela é realmente fabricada, como a gente viu naquele vídeo do Haddad, que não era ele falando e estava exatamente como se fosse ele falando, tudo feito por inteligência artificial. Então o que o governo tem que fazer? Martelar nas redes sociais. Gente, me desculpa, não fui eu que criei as redes sociais, não foi você e não foi o governo. Há 15 anos a gente nem imaginava que isso ia acontecer, mas aconteceu e não é nada que a gente possa fazer, por enquanto ao menos. O governo tem que jogar o jogo das redes sociais, tem que colocar gente que saiba fazer a informação chegar lá na ponta. E tem sim que ficar martelando as informações 24 horas por dia, exatamente como a trupe de vagabundos do Bolsonaro fez. Só que a diferença é, nós não estaremos mentindo e o governo estará fazendo coisas em prol da população. Não existe outro jeito, não adianta inventar a roda. Esse esquema já está pronto, é só usar. Além do mais, meus amigos, não vai dar tempo de inventar outro esquema até lá. Agora, de uma coisa o governo não vai poder fugir, é contar com o judiciário para prender este bando de vadios mentirosos da extrema-direita. 2 ou 3 deputadinhos de merda que vão para a cadeia, você pode apostar que vai ser difícil achar mais um para ficar espalhando mentira, porque eles vão ter medo de ir para a cadeia. E lugar de criminoso, como nós bem sabemos, é na cadeia.